A história de Jezabel. Uma lição sobre escolhas e consequências. Esta é a história de Jezabel, uma rainha poderosa que viveu há muito tempo, contada de forma simples e realista para crianças. Vamos viajar juntos pelo passado, descobrindo quem ela foi, as escolhas que fez e o que podemos aprender com sua vida. Esta história é baseada na Bíblia, com versículos que nos ajudam a entender os acontecimentos, e está escrita com cuidado para que você possa imaginar tudo como se estivesse lá. O começo. Quem era Jezabel? Era uma vez uma princesa chamada Jezabel, filha de Etbaal, o rei de Sidom, uma cidade rica e cheia de barcos que navegavam pelo mar. Sidom era um lugar onde as pessoas adoravam um deus chamado Baal, e o pai de Jezabel era não só rei, mas também um sacerdote desse deus. Desde pequena, Jezabel cresceu em um palácio, cercada de luxo, com roupas brilhantes e joias reluzentes. Ela era inteligente, corajosa e tinha uma personalidade forte, mas também aprendeu a adorar Baal, algo muito diferente do que o povo de Israel acreditava. Quando cresceu, Jezabel foi dada em casamento ao rei Acabe, que governava o reino do norte de Israel. Esse casamento não foi por amor, mas por política. O rei Acabe queria fazer amizade com Sidom para proteger Israel de inimigos como a Síria e a Assíria. Então, ele se casou com Jezabel e ela se mudou para o palácio em Israel, trazendo consigo suas crenças e costumes. A Bíblia nos conta sobre Acabe em 1 Reis 16:30. Acabe, filho de Onri, fez o que era mau aos olhos do Senhor, mais do que todos os que vieram antes dele. Isso significa que Acabe não era um rei bom. Ele não seguia o Deus de Israel, chamado Yahweh, e Jezabel, com sua forte personalidade, acabou influenciando ele ainda mais para fazer coisas ruins. Jezabel e Acabe, um casal que escolheu o caminho errado. Quando Jezabel chegou a Israel, ela trouxe sua fé em Baal. Para ela, adorar Baal era normal, algo que fazia parte de sua vida desde pequena. As festas para Baal tinham música, danças e até coisas que não agradavam a Deus, como idolatria. Mas o povo de Israel tinha uma regra importante, dada por Deus em Êxodo 23. Não terás outros deuses diante de mim. Isso significava que eles só deveriam adorar Yahvé, o Deus verdadeiro. Acabe, como rei, deveria ensinar isso ao povo, mas em vez disso, ele deixou Jezabel construir altares e templos para Baal. Jezabel não só trouxe Baal para Israel, mas também quis acabar com os profetas de Deus. Ela mandava perseguir e até matar aqueles que falavam sobre Yahweh. Enquanto isso, Acabe, que era egoísta e fraco, deixava Jezabel fazer o que queria. Juntos, eles levaram o povo de Israel a se afastar de Deus, adorando ídolos e esquecendo as leis de Yahweh. A Bíblia diz em 1 Reis 21:25: Nunca houve ninguém como Acabe, que se vendeu para fazer o mal aos olhos do Senhor, instigado por Jezabel, sua mulher. Isso mostra como Jezabel e Acabe, juntos, fizeram coisas muito ruins, influenciando todo o reino. A história de Nabote, uma grande injustiça. Uma das histórias mais tristes sobre Jezabel e Acabe aconteceu com um homem chamado Nabote. Ele tinha um vinhedo, uma plantação de uvas, bem pertinho do palácio de Acabe. Acabe quis comprar o vinhedo para transformá-lo em um jardim, mas Nabote disse não. Para Nabote, aquele vinhedo era uma herança de sua família, algo muito especial, e ele não queria vendê-lo. Acabe ficou chateado e foi para casa emburrado. Quando Jezabel viu o marido tão triste, perguntou o que havia acontecido. Ao saber da história, ela disse: Você é o rei, deixe comigo. Jezabel então planejou algo terrível. Ela escreveu cartas em nome de Acabe, mandando que líderes da cidade acusassem Nabote de algo que ele não fez. Eles mentiram, dizendo que Nabote havia ofendido Deus e o rei. Por causa disso, Nabote foi apedrejado e morreu. Quando Acabe soube que Nabote estava morto, foi logo tomar o vinhedo para si. Mas Deus viu tudo isso e não ficou feliz. Ele enviou o profeta Elias para falar com Acabe. Elias disse em 1 Reis 21:19: Assim diz o Senhor: no lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu sangue, sim, o teu. Elias também avisou que coisas ruins aconteceriam com Jezabel por causa de suas ações.
O desafio no Monte Carmelo. Deus mostra seu poder. Enquanto Jezabel e Acabe espalhavam a adoração a Baal, Deus levantou um profeta chamado Elias para lembrar o povo de quem era o verdadeiro Deus. Elias era corajoso e fiel a Yahvé. Um dia, ele desafiou os profetas de Baal para um grande confronto no Monte Carmelo, descrito em 1 Reis 18. No Monte Carmelo, Elias reuniu o povo de Israel e os 450 profetas de Baal que Jezabel apoiava. Ele disse: "Vamos ver quem é o Deus verdadeiro. Cada um de nós vai preparar um altar e pedir para seu Deus mandar fogo do céu. O Deus que responder é o verdadeiro." Os profetas de Baal gritaram, dançaram e até se machucaram, pedindo para Baal mandar fogo, mas nada aconteceu. Então, Elias preparou seu altar, orou a Yahvé e algo incrível ocorreu. Fogo caiu do céu, queimando o altar, mesmo com água ao redor. O povo ficou impressionado e gritou: "Yahvé é Deus! Yahvé é Deus!" Depois disso, os profetas de Baal foram derrotados e Jezabel ficou furiosa. Ela mandou um recado para Elias, dizendo que o mataria. Elias, com medo, fugiu para o deserto, mas Deus cuidou dele, dando comida, água e força para continuar. A história de Jezabel. Uma lição sobre escolhas e consequências. Esta é a história de Jezabel, uma rainha poderosa que viveu há muito tempo, contada de forma simples e realista para crianças. Vamos viajar juntos pelo passado, descobrindo quem ela foi, as escolhas que fez e o que podemos aprender com sua vida. Esta história é baseada na Bíblia, com versículos que nos ajudam a entender os acontecimentos, e está escrita com cuidado para que você possa imaginar tudo como se estivesse lá. O começo. Quem era Jezabel? Era uma vez uma princesa chamada Jezabel, filha de Etbaal, o rei de Sidom, uma cidade rica e cheia de barcos que navegavam pelo mar. Sidom era um lugar onde as pessoas adoravam um deus chamado Baal, e o pai de Jezabel era não só rei, mas também um sacerdote desse deus. Desde pequena, Jezabel cresceu em um palácio, cercada de luxo, com roupas brilhantes e joias reluzentes. Ela era inteligente, corajosa e tinha uma personalidade forte, mas também aprendeu a adorar Baal, algo muito diferente do que o povo de Israel acreditava. Quando cresceu, Jezabel foi dada em casamento ao rei Acabe, que governava o reino do norte de Israel. Esse casamento não foi por amor, mas por política. O rei Acabe queria fazer amizade com Sidom para proteger Israel de inimigos como a Síria e a Assíria. Então, ele se casou com Jezabel e ela se mudou para o palácio em Israel, trazendo consigo suas crenças e costumes. A Bíblia nos conta sobre Acabe em 1 Reis 16:30. Acabe, filho de Onri, fez o que era mau aos olhos do Senhor, mais do que todos os que vieram antes dele. Isso significa que Acabe não era um rei bom. Ele não seguia o Deus de Israel, chamado Yahvé, e Jezabel, com sua forte personalidade, acabou influenciando ele ainda mais para fazer coisas ruins. Jezabel e Acabe, um casal que escolheu o caminho errado. Quando Jezabel chegou a Israel, ela trouxe sua fé em Baal. Para ela, adorar Baal era normal, algo que fazia parte de sua vida desde pequena. As festas para Baal tinham música, danças e até coisas que não agradavam a Deus, como idolatria. Mas o povo de Israel tinha uma regra importante, dada por Deus em Êxodo 23. Não terás outros deuses diante de mim. Isso significava que eles só deveriam adorar Yahvé, o Deus verdadeiro. Acabe, como rei, deveria ensinar isso ao povo, mas em vez disso, ele deixou Jezabel construir altares e templos para Baal. Jezabel não só trouxe Baal para Israel, mas também quis acabar com os profetas de Deus. Ela mandava perseguir e até matar aqueles que falavam sobre Yahvé. Enquanto isso, Acabe, que era egoísta e fraco, deixava Jezabel fazer o que queria. Juntos, eles levaram o povo de Israel a se afastar de Deus, adorando ídolos e esquecendo as leis de Yahvé. A Bíblia diz em 1 Reis 21:25: Nunca houve ninguém como Acabe, que se vendeu para fazer o mal aos olhos do Senhor, instigado por Jezabel, sua mulher. Isso mostra como Jezabel e Acabe, juntos, fizeram coisas muito ruins, influenciando todo o reino. A história de Nabote, uma grande injustiça.
Uma das histórias mais tristes sobre Jezabel e Acabe aconteceu com um homem chamado Nabote. Ele tinha um vinhedo, uma plantação de uvas, bem pertinho do palácio de Acabe. Acabe quis comprar o vinhedo para transformá-lo em um jardim, mas Nabote disse não. Para Nabote, aquele vinhedo era uma herança de sua família, algo muito especial, e ele não queria vendê-lo. Acabe ficou chateado e foi para casa emburrado. Quando Jezabel viu o marido tão triste, perguntou o que havia acontecido. Ao saber da história, ela disse: "Você é o rei, deixe comigo." Jezabel então planejou algo terrível. Ela escreveu cartas em nome de Acabe, mandando que líderes da cidade acusassem Nabote de algo que ele não fez. Eles mentiram, dizendo que Nabote havia ofendido Deus e o rei. Por causa disso, Nabote foi apedrejado e morreu. Quando Acabe soube que Nabote estava morto, foi logo tomar o vinhedo para si. Mas Deus viu tudo isso e não ficou feliz. Ele enviou o profeta Elias para falar com Acabe. Elias disse em 1 Reis 21:19: "Assim diz o Senhor: no lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu sangue, sim, o teu." Elias também avisou que coisas ruins aconteceriam com Jezabel por causa de suas ações. O desafio no Monte Carmelo. Deus mostra seu poder. Enquanto Jezabel e Acabe espalhavam a adoração a Baal, Deus levantou um profeta chamado Elias para lembrar o povo de quem era o verdadeiro Deus. Elias era corajoso e fiel a Yahvé. Um dia, ele desafiou os profetas de Baal para um grande confronto no Monte Carmelo, descrito em 1 Reis 18. No Monte Carmelo, Elias reuniu o povo de Israel e os 450 profetas de Baal que Jezabel apoiava. Ele disse: "Vamos ver quem é o Deus verdadeiro. Cada um de nós vai preparar um altar e pedir para seu Deus mandar fogo do céu. O Deus que responder é o verdadeiro." Os profetas de Baal gritaram, dançaram e até se machucaram, pedindo para Baal mandar fogo, mas nada aconteceu. Então, Elias preparou seu altar, orou a Yahvé e algo incrível ocorreu. Fogo caiu do céu, queimando o altar, mesmo com água ao redor. O povo ficou impressionado e gritou: "Yahvé é Deus! Yahvé é Deus!" Depois disso, os profetas de Baal foram derrotados e Jezabel ficou furiosa. Ela mandou um recado para Elias, dizendo que o mataria. Elias, com medo, fugiu para o deserto, mas Deus cuidou dele, dando comida, água e força para continuar.